Você já parou para pensar como um pequeno grupo de líderes consegue influenciar a economia mundial? Decisões sobre guerras, mudanças climáticas e até o preço de produtos que você compra no seu dia a dia. Todos os anos, um encontro reúne algumas das nações mais poderosas do planeta. As decisões discutidas ali podem impactar bilhões de pessoas, mesmo aquelas que nunca ouviram falar desse assunto. Mas afinal, o que é a cúpula do G7? Quem participa dessas reuniões? E por que este grupo é tão importante para o futuro do mundo? Nos próximos minutos, você vai descobrir como surgiu esse seleto clube das maiores economias do planeta, quais são os verdadeiros objetivos e por que suas decisões costumam gerar debates, elogios e muitas críticas. Fique até o final, porque você também vai entender por que muitos especialistas acreditam que o G7 está enfrentando um dos maiores desafios de sua história. O que é o G7? O G7, ou Grupo dos Sete, é uma organização informal formada por 7 das economias mais desenvolvidas do mundo. Atualmente, fazem parte do grupo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Além desses países, a União Europeia participa das reuniões como representante do bloco europeu. A principal função do G7 é promover discussões sobre os grandes desafios globais. Entre os temas mais frequentes estão economia mundial, comércio internacional, segurança global, energia, meio ambiente, tecnologia, saúde pública. Embora o G7 não tenha poder para criar leis internacionais, as decisões e acordos feitos durante as reuniões costumam influenciar políticas adotadas por diversos países ao redor do mundo. Como surgiu o G7? Para entender a origem do grupo, precisamos voltar na década de 70. Naquela época, o mundo enfrentava uma grave crise econômica. O preço do petróleo disparava, a inflação crescia rapidamente e várias economias desenvolvidas enfrentavam dificuldades. Diante desse cenário, líderes de algumas das maiores potências econômicas decidiram se reunir para buscar soluções conjuntas. Em 1975, ocorreu a primeira reunião. Inicialmente, o grupo era formado por apenas 6 países: Estados Unidos, França, Alemanha Ocidental, Reino Unido, Itália, Japão. Por isso, ele ficou conhecido como G6. No ano seguinte, o Canadá foi convidado a participar, transformando o grupo em G7. Desde então, encontros anuais passaram a fazer parte da agenda internacional. A cúpula do G7 é o principal encontro do grupo. Todos os anos, um dos países membros assume a presidência rotativa que organiza o evento. Durante alguns dias, chefes de Estado e de governo se reúnem para discutir questões consideradas estratégicas para o mundo. As reuniões costumam ocorrer em locais altamente protegidos e contam com um enorme esquema de segurança. Além dos líderes, participam ministros, assessores, economistas, especialistas em segurança, representantes de organizações internacionais. Grande parte das conversas acontecem de portas fechadas. Isso faz com que as cúpulas sejam cercadas por expectativas e especulações sobre os acordos que podem surgir. Tá, mas por que o G7 tem tanto poder? Uma pergunta bastante comum é: se o grupo reúne apenas 7 países, como ele consegue exercer tanta influência? A resposta está no peso econômico dos seus membros. Juntas, essas nações representam uma parcela significativa da riqueza mundial. Além disso, várias delas possuem grandes bancos centrais, empresas multinacionais gigantescas, forte influência militar e importância diplomática global.
Quando esses países tomam decisões em conjunto, os efeitos podem ser sentidos em praticamente todos os continentes. Por exemplo, medidas relacionadas a comércio, sanções econômicas ou investimentos internacionais frequentemente afetam mercados em todo o planeta. Ao longo dos anos, o foco das cúpulas mudou conforme os desafios globais evoluíram. Na economia, sempre esteve o centro das discussões. Os líderes buscam maneiras de estimular o crescimento econômico, controlar crises financeiras e fortalecer a cooperação internacional. Na segurança, os conflitos armados, terrorismo e tensões geopolíticas também costumam ocupar espaço importante nas pautas. O grupo frequentemente busca coordenar respostas diante de crises internacionais. Mudanças climáticas também são temas importantes. Nos últimos anos, o combate às mudanças climáticas ganhou destaque. Questões como redução de emissões de carbono, transição para energias renováveis, passaram a ser parte das principais pautas. A tecnologia e inteligência artificial, com o avanço acelerado destes temas relacionados à inteligência artificial, segurança digital e proteção de dados se tornaram cada vez mais relevantes. E a saúde, claro. A pandemia da Covid-19 mostrou como problemas de saúde podem afetar o mundo inteiro. Desde então, a coordenação internacional em saúde passou a receber ainda mais atenção. Uma curiosidade: você sabia que o G7 já foi G8? Talvez você já tenha ouvido falar, mas já foi G8 este grupo. Durante alguns anos, a Rússia também participou. Ela foi integrada oficialmente em 1998, transformando assim o G7 em G8. No entanto, em 2014, após a anexação da Crimeia, os demais membros suspenderam a participação russa. Desde então, o grupo voltou a ser chamado de G7. Esse episódio mostrou como questões políticas e geopolíticas podem influenciar diretamente na composição do grupo. Apesar de toda a sua relevância, o G7 também recebe muitas críticas. Uma das principais é de que o grupo não representa adequadamente a realidade do século XXI. Quando foi criado, seus membros concentravam grande parte da economia mundial. Hoje, potências emergentes ganharam enorme importância. Países como China, Índia, Brasil e Indonésia possuem populações gigantescas e economias cada vez mais influentes. Muitos especialistas argumentam que decisões globais não deveriam ser discutidas apenas por um grupo tão restrito de nações. Outra crítica frequente é que os acordos anunciados durante as cúpulas nem sempre se transformam em ações concretas. E qual é a diferença entre G7 e o G20? Muitas pessoas confundem os dois grupos. O G7 reúne apenas 7 das principais economias desenvolvidas. Já o G20 inclui países desenvolvidos e emergentes. Entre os seus membros estão Brasil, China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, México, Argentina. Por isso, muitos analistas consideram o G20 mais representativo da economia global atual. Mesmo assim, o G7 continua sendo visto como um dos espaços mais importantes para a coordenação entre as democracias industrializadas mais influentes do planeta. O mundo está mudando rapidamente. Novas potências econômicas surgem a todo instante. Tecnologias revolucionam a sociedade. Conflitos internacionais criam desafios inesperados. Diante desse cenário, muitos se perguntam: o G7 continuará exercendo a mesma influência nas próximas décadas? Alguns acreditam que o grupo precisará se adaptar para permanecer relevante. Outros defendem uma ampliação da participação de países emergentes. O fato é, mesmo enfrentando críticas, o G7 continua sendo um dos fóruns mais observados do planeta. Quando seus líderes se reúnem, governos, empresas e investidores acompanham atentamente a cada declaração. Porque, gostemos ou não, as decisões discutidas ali podem afetar desde a economia global
até a vida cotidiana de milhões de pessoas. Agora você sabe, né? O que é a cúpula do G7? Como ela surgiu? Quem participa? E por que suas reuniões atraem tanta atenção mundial? Mas a grande pergunta que continua aberta: um grupo criado há mais de 50 anos ainda consegue representar os interesses de um mundo cada vez mais complexo e multipolar? Ou será que estamos caminhando para uma nova forma de governança global? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe outros vídeos, ativando assim as notificações. Mais conteúdo sobre história, política e grandes acontecimentos que moldam o mundo. Um abraço e até a próxima!